As pessoas se apaixonam por determinadas marcas por uma série de razões que envolvem uma combinação de fatores. E esses podem ser emocionais, psicológicos e sociais. Nesse balaio que engloba esses três aspectos, a gente pode citar a identificação pessoal, experiências positivas, associações emocionais, a comunidade e pertencimento, autoexpressão e mesmo consistência e confiabilidade, que seriam aspectos mais racionais que também exercem um papel importante para que pessoas ou consumidores estabeleçam relações duradouras com marcas. Eu, por exemplo, tenho uma grande ligação emocional com a pioneira Varig, e até hoje me dói pensar o que fizeram com a empresa. Uma marca que representou o Brasil e teve inclusive importância diplomática para brasileiros muito maior do que o próprio governo. Uma marca que levou o nome do Rio Grande do Sul e do Brasil a todo mundo. Uma outra marca que eu tenho uma conexão emocional grande é a Fender, de instrumentos musicais. É uma marca que, para mim, possui uma mística incrível, principalmente quando eu penso que grande parte das músicas contemporâneas e que milhões de pessoas adoram saíram das cordas destes instrumentos. É importante notar, então, que a paixão por uma determinada marca é uma resposta emocional complexa e que, obviamente, varia de pessoa para pessoa. Marcas investem em estratégias de marketing e branding para cultivar essas conexões, mas, ao pé da letra, muito disso tudo é baseado em experiências pessoais. No que diz respeito à fotografia, marcas também despertam paixões e discussões bem acirradas. É mais ou menos o que acontece com usuários de Apple versus Android e que muitas vezes lembram discussões de torcedores de futebol. Em relação ao meu ponto de vista sobre marcas no segmento de fotografia, eu não entro muito em discussões desse tipo, pois eu vejo câmeras primariamente como ferramentas. E todas as grandes marcas atuais possuem equipamentos que entregam resultados muito próximos. No estudo de comportamento do consumidor, existe um quadrante que divide o comportamento de compra entre compra por impulso, por hábito, baixo envolvimento e alto envolvimento. E, obviamente, quando se trata de fotografia, estamos falando de compras de alto envolvimento. Câmeras são caras, lentes tanto ou mais, e quando a gente investe em um sistema, é como se fosse um casamento. É um pensamento para longo prazo, se não para sempre. No meu caso, a minha primeira relação racional e emocional se deu com a Nikon, que é o tema desse vídeo. Embora eu tenha um affair com a Fuji, mas daí é outra história. Para compreender a história da Nikon, é essencial voltar aos seus primórdios. Em 1917, dois renomados fabricantes de equipamentos ópticos do Japão uniram forças para formar uma empresa abrangente de ótica. E essa empresa foi batizada de Nippon Kogaku, que se traduz como Companhia Ótica Japonesa. Seu objetivo era claro, oferecer uma gama completa de produtos ópticos da mais alta qualidade. No entanto, esses primeiros anos não foram isentos de desafios. O mundo estava passando por muitas mudanças significativas com a Primeira Guerra Mundial e a turbulência econômica global do final dos anos 20. Além disso, a Nippon Kogaku enfrentou negociações fracassadas em uma parceria técnica com a renomada empresa alemã de ótica Carl Zeiss. Durante as décadas de 1930 e 1940, a empresa desenvolveu uma ampla gama de produtos, desde microscópios altamente precisos até binóculos de alta qualidade. E esses produtos eram amplamente utilizados em campos como ciência, medicina e exploração. A precisão óptica da Nippon Kogaku estava rapidamente se tornando reconhecida em todo o mundo. No entanto, a transição também teve desafios. A alemã Zeiss alegou que a Nikon havia violado sua marca registrada de câmeras com o uso do nome Ikon. Esse desacordo legal marcou um ponto de tensão entre as duas empresas e deu início a disputas legais. A batalha entre as empresas se desenrolou ao longo dos anos, mas eventualmente foi resolvida, permitindo que a Nikon continuasse a utilizar o seu nome icônico. Porém, o nome Nikon surgiu muito antes disso. Em março de 1948, um modelo de câmera lançado pela companhia foi chamado de Nikon Model 1. A ideia original seria utilizar o nome Nicorette, para expressar a ideia de que seria uma câmera compacta, mas as opiniões eram de que aquele era um nome que não soava muito bem. Originalmente, o nome Nikon veio da palavra Nikko, que seria a abreviação de Nippon Kogaku, na qual a letra N foi adicionada para dar uma impressão mais masculina no idioma japonês, uma informação que consta no próprio site da Nikon. Em junho de 1950, o fotógrafo John Mickey fez retratos de David Douglas Duncan, que era um fotógrafo da Life Magazine.
Duncan ficou impressionado com a nitidez de imagem e em dado momento visitou a matriz, a fábrica da Nikon, e comparou a performance das lentes que ele utilizava com as lentes da Nikkor. A Guerra da Coreia começou logo depois e Duncan levou consigo o equipamento da Nippon Kogaku para o fronte. Por sugestão sua, outros fotógrafos da Life Magazine viajaram também para o fronte utilizando câmeras da Nikon e lentes Nikkor. O New York Times considerou o equipamento Nikon superior às câmeras e lentes alemãs que dominavam na época, e isso acabou chamar a atenção significativamente do mundo para as câmeras e lentes da Nikon. Então, por volta de 1955, a empresa havia anunciado um programa para desenvolvimento de SLRs. Elas tinham uma vantagem, que era a imagem no viewfinder e o resultado final, ou a fotografia, serem praticamente idênticas, diferentes das rangefinders. Em 1959 foi lançada a SLR Nikon F, e nessa época também nascia a embocadura de lentes F-mount. As vendas foram um sucesso estrondoso e em 1965 a Nikon F atingiu 200 mil unidades vendidas. E a icônica câmera número 200 mil foi dada a Duncan Douglas, que foi um dos responsáveis por popularizar os produtos da empresa. A Nikon F foi fabricada até 1973, tendo excedido 800 mil unidades, estabelecendo a reputação das câmeras Nikon. Mais tarde, a marca Nikon, já com penetração global, tornou-se um nome familiar em cada uma das suas áreas de produtos. E foi nessa época, então, como citei anteriormente, em abril de 1988, que o nome da empresa, o nome comercial, foi alterado de Nippon Kogaku para a atual Nikon Corporation. A Nikon competiu diretamente com Leica e Zeiss com suas câmeras de telemetria nas décadas de 50 e 60. No entanto, a empresa direcionou seus esforços para a série Nikon F, que se tornou um grande sucesso em 1959. Um dos marcos significativos na história da Nikon foi o lançamento da Nikon FM2 em 1982. Essa câmera SLR de filme foi e é notável. Além de sua confiabilidade e qualidade de imagem, introduziu uma inovação tecnológica que destacou no mercado. A Nikon FM2 foi uma das primeiras câmeras a apresentar um obturador mecânico controlado eletronicamente, representando um avanço significativo em termos de precisão e consistência de velocidade do obturador, garantindo imagens nítidas e bem expostas. Além disso, a FM2 foi pioneira na introdução de uma sapata de flash de metal resistente em sua parte superior, compatível com uma variedade de acessórios desde flashes até medidores de luz. Essa versatilidade tornou a FM2 uma escolha popular para uma variedade de situações fotográficas. Fotógrafos famosos como o lendário fotojornalista Don McCulley ficaram conhecidos por utilizar a FM2 em suas jornadas. McCulley utilizou essa câmera para capturar imagens memoráveis em conflitos e situações extremas ao redor do mundo. A sua escolha por essa câmera é um testemunho da qualidade e confiabilidade que a FM2 ofereceu. E aqui, o meu agradecimento ao tio da minha esposa que me presenteou com essa FM2 e que fica na estante do meu escritório, embora ela esteja 100% funcional. Obrigado, Ralph, tu não faz ideia do significado que essa câmera tem para mim. Antes de pular para a próxima parte desse vídeo, eu gostaria de citar uma câmera analógica da Nikon que eu acho que muitas vezes é subestimada. A Nikon EM foi lançada em 1979 e é uma câmera SLR compacta que se destacou por seu design simplificado e facilidade de uso. Ela foi projetada para atender necessidades de fotógrafos amadores e entusiastas que estavam ingressando no mundo da fotografia. Ela é uma câmera com prioridade na abertura, o que significa que o fotógrafo determina a abertura do diafragma e a câmera se encarrega por determinar a velocidade correta para aquela abertura. E esse é um dos modos que muitas das câmeras atuais hoje possuem. A Nikon deixou sua marca na fotografia profissional ao popularizar muitas características inovadoras, incluindo lentes intercambiáveis, o avanço de filme motorizado, entre outras características. No entanto, quando as câmeras de autofoco começaram a surgir na década de 80, a Nikon enfrentou desafios técnicos consideráveis. A transição para sistemas de autofocos precisos e eficazes exigiu o desenvolvimento de novas tecnologias, aprimorando a comunicação entre câmeras e lentes. Além disso, a Nikon teve que superar obstáculos relacionados à velocidade e precisão do autofoco, garantindo que o sistema fosse capaz de focalizar objetos em movimentos com agilidade. Também era fundamental melhorar o desempenho em condições de baixa luminosidade, um requisito essencial para fotógrafos que enfrentavam ambientes desafiadores. A durabilidade e a confiabilidade eram preocupações cruciais,
uma vez que as câmeras de autofoco precisavam suportar o uso intenso e rigoroso de fotógrafos que os fotógrafos profissionais frequentemente exigiam. Foi um período de adaptação e inovação no qual a Nikon e outros fabricantes, é verdade, trabalharam para atender às crescentes demandas em uma nova era da fotografia. Por esse vídeo é isso. Na segunda parte eu vou falar da entrada da Nikon na fotografia digital. Te vejo no próximo.